E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando a nossa terceira videoaula, tá, do nosso ensino remoto. Antes de eu começar a falar sobre o conteúdo especificamente da aula de hoje, é importante dar um aviso aqui, mais um toque mesmo, né, isso, obviamente. Né? Tentem se organizar para conseguir assistir às aulas e acessar o material que eu estou deixando lá no Moodle antes da nossa atividade síncrona. Tá? Vocês já devem ter notado que a gente disponibiliza o material terça-feira com o intuito exatamente de vocês terem um fundamento, né, um conhecimento prévio antes das nossas atividades síncronas. Por quê? Porque, a princípio, eu estou utilizando as atividades síncronas para responder as dúvidas de vocês. Tá? Não é só para isso, a gente também está desenvolvendo conteúdo, a ideia também é depois concluir alguns conteúdos na atividade síncrona, mas não posso deixar de utilizar a principal vantagem de uma atividade ao vivo, que é esse bate-bola, né, que a gente tem ali dentro daquela atividade. Tá? E o que eu tenho percebido, e aí eu consegui perceber isso observando que semana passada, quando eu terminei a atividade síncrona, tinha umas 20 visualizações só na videoaula, né, número 2. Então eu percebi, poxa, muita gente ficou aqui viajando no debate que estava rolando, um debate legal, fundamentado, com boas perguntas, mas o que acontece? Se a pessoa não assistiu a videoaula lá, fica faltando alguma coisa. E aqui é o momento que a gente vai conseguir, de forma mais linear, até porque eu não sou interrompido, não tem interrupções, né, de nenhuma forma, eu posso planejar o conteúdo e o desenvolvimento do conteúdo direitinho. Aqui na videoaula é o momento em que a gente vai poder trabalhar mais os conceitos, tá? Trabalhar mais as ideias que têm que ser discutidas ali naquela semana. Então, fica aqui a dica, é importante que você siga aquela lógica do planejamento. Tá? Isso tem acontecido, eu tenho visto algumas perguntas boas acontecendo depois da atividade síncrona, ou seja, teoricamente de um assunto que já foi superado naquela semana. Tá? Então, fica aí, vamos seguir para a gente conseguir ter um andamento e um aproveitamento melhor. Reforço aqui que nesse processo eu acho que talvez a coisa mais difícil, mais enjoada do ensino remoto é essa autogestão, né? Essa responsabilidade de você ser o protagonista do processo. Tá? Então é importante mesmo, beleza? Quanto à nossa videoaula, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a Guerra Fria. Na verdade, a gente começou o ano falando sobre a geopolítica, né? Sobre essa ciência que tenta entender as relações de poder, tá? Que existem entre os diferentes países do mundo. Tá? A gente percebeu que ao longo da história, esse jogo de poder, ele muda de mãos, né, dependendo de determinados contextos, né, determinadas situações, tá? E que na prática a gente pôde observar, tá, que com o tempo todos os grandes impérios, todas as grandes nações, até aquelas que atingiram um poder verdadeiramente mundial, elas têm o seu momento de ápice e depois, inevitavelmente, o seu período de declínio. Tá? Eu comecei a semana passada falando um pouquinho sobre a estrutura geopolítica do mundo no início do século XX. A gente viu que a Europa, durante um bom tempo, exerceu uma posição central, né, dentro das relações geopolíticas, tá? Influenciando militarmente, economicamente, politicamente várias outras regiões do mundo, mas a gente percebeu que depois de duas grandes guerras, né, a gente vai ter uma saturação, tá, desse antigo modelo geopolítico, tá? E aí vai despontar depois, né, da Segunda Guerra Mundial, dois novos polos de poder. Tá? E aí a gente tem o início de um período, aí já a partir de 1945, que ficou conhecido na história como a Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria é uma estrutura geopolítica bem característica. Você tem basicamente dois grandes polos de poder, e esses dois polos de poder, eles não vão se chocar diretamente de forma militar, pelo menos. Tá? Até
tem que se tomar muito cuidado com isso, porque muitos alunos decoram essa questão da Guerra Fria. Aquele período que, né, os Estados Unidos e a União Soviética não entraram em guerra e coisa e tal. Assim, esses dois países eles se confrontaram em todos os outros aspectos possíveis da realidade, ou seja, até nos esportes, cientificamente, tecnologicamente. Você vai ter a corrida espacial como um grande exemplo, você vai ter a corrida armamentista como outro grande exemplo, né, do desenvolvimento tecnológico. Você vai ter os Jogos Olímpicos como um palco de disputa entre essas duas potências, tá? Agora, militarmente falando, esses dois países nunca bateram de frente um com o outro. Até porque, devido ao crescente poderio militar, a gente atingiu um estágio, né, que ficou conhecido como equilíbrio do terror nuclear. Ou seja, a capacidade nuclear das duas nações era tão grande que você poderia destruir, uma guerra envolvendo essas duas nações poderia destruir completamente o mundo, tá? Várias vezes, centenas de vezes, na verdade, né? O que é um exagero se você parar para pensar que só na segunda vez você já não teria ninguém para ver. Mas ele chegou num determinado momento ali nos anos 70, 70 para 80, em que o poderio militar somado dos Estados Unidos e da União Soviética podia destruir a Terra até assim, umas 300 vezes. Tá? Extinguindo toda a raça humana e boa parte das espécies de animais e plantas. Tá? Porque você teria um hecatombe nuclear que em poucos dias dizimaria boa parte da população do mundo, mas problemas posteriores a essa guerra, tá? Como o inverno nuclear, ou seja, toda aquela poeira lançada pelas bombas nucleares, a própria questão da radiação, tudo isso iria gradativamente, em poucos meses ou anos, extinguir todas as outras formas de vida, pelo menos as formas de vida mais complexas, né? Eu não diria que a Terra se tornaria um planeta estéril. Tá? A gente já teve exemplos históricos, geológicos, tá? Da vida ela sobreviver, ela se adaptar e se revigorar depois. Tá? Agora, com certeza a gente teria um evento de extinção de grande magnitude, só comparada talvez à extinção do Permiano, à grande extinção dos dinossauros. Isso, se a gente parar para pensar, que foram extinções que ocorreram em milhares de anos, tá? Ou seja, não foram extinções que ocorreram instantaneamente. Seria assim, algo nunca visto pelo planeta de qualquer forma. E aí então, devido a esse poderio militar e devido a esse equilíbrio em que essas duas nações elas, né, se mantinham, você vai ter basicamente a impossibilidade dessas duas potências entrarem em conflito, porque uma guerra, de certa forma, ela é um prolongamento da política, ela tem um objetivo, ou seja, é conquistar o outro, impor ao outro a sua vontade. Se você tem uma situação de guerra em que inevitavelmente você também vai perder, a própria guerra como um instrumento de ação humana perde sentido. Tá? Então, de certa forma, a gente pode dizer que o equilíbrio do terror nuclear, as armas nucleares acabaram sustentando uma paz entre essas duas potências. Tá? Agora, também é muito equivocado achar que a paz entre essas duas potências, né, pelo menos diretamente falando, ela é um resumo de todo o período, é um resumo da situação. Não é verdade. Tá? A gente pode dizer que mesmo que essas duas potências não tenham entrado em guerra diretamente, elas mediram forças sim, e inclusive militarmente em várias outras situações durante a Guerra Fria. Na prática, na verdade, inclusive, todo e qualquer conflito que ocorreu no mundo, tá, entre os anos de 1945 até o início dos anos 90, né, final dos anos 80, início dos anos 90, 1991 ou 89, tá, porque o período da Guerra Fria, alguns autores discordam um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, meio que consenso que o final da Segunda Guerra Mundial é o marco do início da Guerra Fria, né? Ali 1945, alguns falam em 49, quando a União Soviética atinge uma certa capacidade nuclear,
tá? Mas 45 é um número mais preciso para o início da Guerra Fria. Agora, para o final da Guerra Fria, tá? Alguns falam em 1989, que seria ali a queda do Muro de Berlim, que seria uma área de influência da União Soviética, tá? Outros falam do efetivo fim da União Soviética, que vai ser em 1991. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode dizer é que durante esse período, entre as décadas de 40 até o final da década de 80, toda a situação geopolítica, tá? E principalmente conflitos ocorrendo em diversos pontos do mundo tinham como pano de fundo, né, a Guerra Fria. Tá? E é importante a gente entender que é talvez mais do que a gente tem observado hoje em dia de confrontos geopolíticos entre países. Por exemplo, muito comum a gente observar hoje em dia uma certa rivalidade geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Tá? Mas, assim, por que é muito diferente? Porque, apesar da China ser considerada um país socialista, na prática, economicamente falando, a China é um país capitalista. Ela tem desenvolvido uma economia de mercado, inclusive uma das maiores economias de mercado do mundo. Tá? Agora, lá na Guerra Fria era bem diferente. A União Soviética era, sim, um país, né, um conjunto de países socialistas, era uma região do mundo que praticava o socialismo, tá? De uma forma que alguns podem criticar, né? Aliás, a execução nunca chegou muito perto da teoria, mas aí a gente também pode falar um pouco disso em relação ao capitalismo. Tá? Ou seja, a teoria tanto do capitalismo, né, os teóricos do capitalismo, quanto os teóricos do socialismo, eles imaginaram determinadas coisas, mas a execução desses dois modelos políticos e ideológicos tem significativas diferenças em relação ao que foi a ideia original. Tá? Talvez seja uma questão inevitável, né? Porque você pode ter uma ideia maravilhosa, mas quando você torna essa ideia, quando você traz essa ideia para o mundo real, tá? E aí quando você confronta com os interesses de outras pessoas, a consequência é você ter uma adaptação daquela ideia. Mas o que eu queria dizer é que, fundamentalmente, esses dois sistemas eles não têm como coexistir. Por que eles não têm como coexistir? Porque, na prática, o socialismo, como a gente já viu isso ano passado, ele nasceu com o intuito de substituir o capitalismo. Ele vê a falha no capitalismo, ele diz, isso aqui não funciona, e ele é uma proposta para substituir o capitalismo. Então, a gente está falando de um período da nossa história em que esses dois países competiam pelo poder geopolítico, mas também por uma questão sistêmica, ou seja, um sistema, né, um modelo político ideológico totalmente conflitante. Tá? Então, assim, é um nível muito profundo de disputa geopolítica. Se a gente for parar para olhar aqui esse quadro, vocês podem observar que eu coloquei aqui alguns dos conflitos que se desenvolveram durante, tá, o período de Guerra Fria. Então vocês podem observar aí que temos guerras, como a Guerra da Coreia, nós temos a questão do próprio Muro de Berlim, que é um muro que foi construído para separar a capital da antiga Alemanha, né? Sempre lembrando que a Alemanha nazista, quando ela perdeu a guerra, ela foi dividida entre os vitoriosos, tá? E não só a Alemanha, mas como toda a Europa. E é interessante porque, simbolicamente, o Muro de Berlim ele acabou se tornando, né, a materialização dessa divisão do mundo entre o capitalismo e o socialismo. Não só o mundo, mas também a própria Europa, né, que basicamente depois da Segunda Guerra Mundial foi dividida entre essas duas potências. Então vejam vocês, a Europa, que sempre foi o centro das atenções geopolíticas do mundo, tá? Ali no final da Segunda Guerra Mundial, o que você vai observar é ela se tornando um satélite, um tabuleiro de disputa, tá? Entre essas grandes potências que surgiram. Bem, a Guerra Fria, bem resumidamente, ela vai ter o seu fim com a própria desestruturação da União Soviética. Tá? E é interessante porque, historicamente falando, para as pessoas que viviam aquele momento ali, final dos anos 80, foi uma surpresa absurda o fim da União Soviética, porque
existia muito pouco trânsito de informação entre os dois mundos, entre o mundo capitalista e o mundo soviético. Tá? Era o que a gente chamava, inclusive, de cortina de ferro, a falta de informação do que estava acontecendo do outro lado. Agora, o bloco socialista, que era formado, né, principalmente pela Rússia e todas aquelas nações que formavam o bloco socialista, ela já vinha sofrendo um desgaste, né, ao longo de décadas. E, principalmente, esse desgaste foi gerado na questão da União Soviética tentar competir com os Estados Unidos, principalmente nessa corrida armamentista, nessa busca desenfreada por novos armamentos. E aí é sempre bom lembrar que, apesar da Rússia, né, e da própria União Soviética ter, durante muito tempo, conseguido rivalizar com os Estados Unidos, tá? Economicamente falando, o PIB, a própria economia dos Estados Unidos é muito maior do que de toda a União Soviética. Tá? Então, hoje, para comparar, o PIB da Rússia hoje, ele está ali próximo ao PIB do Brasil. Mais ou menos. A hora o Brasil está com um PIB um pouco maior, hora é a Rússia. Tá? Agora, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele tem um PIB, né, que durante ali aquele período da Guerra Fria, sozinho, era maior do que a soma de todos os PIBs de todos os países do mundo. Então, você basicamente tinha de um lado a economia dos Estados Unidos e do outro a economia do mundo. Tá? Então, isso faz uma grande diferença, principalmente numa realidade de gastos militares. Tá? Então, os Estados Unidos gastava ali coisa de 5%, 4% do seu PIB com suas forças armadas, enquanto a União Soviética, para conseguir sustentar essa competição com os Estados Unidos, gastava lá 30%, quase 40% do seu PIB com forças armadas. Isso exigia demais da sociedade soviética. Tá? Então, por um lado, a União Soviética investia muito em forças armadas, por outro, a população de uma forma geral, passava por necessidades, passava por sacrifícios, existia, né, pouca abundância de recursos para a população. Tá? Outra questão também é o próprio domínio, né, ditatorial que você tinha ali no sistema soviético. Então, essa falta de liberdades, essa falta de possibilidades de guiar, né, a política dos países membros, isso também foi criando uma saturação, foi desgastando as relações sociais ali dentro da União Soviética. Tá? Alguns dizem também que o próprio modelo soviético e a sua forma, né, de garantir uma qualidade mínima de sustento para as pessoas e meio que diminuir a importância da competição entre elas, também favoreceu uma acomodação da população de uma forma geral, o que levou, com o passar do tempo, né, a um abismo tecnológico e de desenvolvimento entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Tá? Bem, o fato é que a soma desses fatores e até outros acabaram fazendo com que a União Soviética ruísse, né? Ou seja, ela lá no final de 1991 perdesse a sua unidade, e aí tem uma série de questões, né, políticas internas, na questão da insatisfação dos militares com o governo do Gorbachev, um governo que era muito reformista. Na verdade, o Gorbachev, quando ele assume o poder, né, ele observa aquele país com estruturas arcaicas, ele vê aquele país, né, que gasta muito com forças militares, né, onde uma insatisfação generalizada, né, permeava toda a sociedade, e ele pensa o quê? Vamos tentar fazer uma série de reformas que façam com que o país consiga se reestruturar, né, e que a União Soviética continue existindo. Só que na prática essa tentativa, né, de reformas, no caso lá a perestroika e a glasnost, que era basicamente tentativas de reaproximar a União Soviética do mundo ocidental, de reduzir as tensões militares, essas reformas também criaram muita insatisfação entre os mais conservadores, entre os militares, né, que viam aquilo ali
como um sinal de fraqueza da União Soviética. Na prática, a rixa entre esses dois blocos de pensadores, esses dois blocos de políticos, acabou criando a instabilidade, né, pontual necessária para o fim da União Soviética. O que a gente tem depois da queda, né, e do fim da União Soviética é um período de incertezas, que vai ficar conhecido, esse período de incertezas ali, tá, que vai começar ali nos anos 90, e ali durante um determinado tempo, até os próprios pesquisadores, muitos pegos de surpresa, eu tenho que falar para vocês, foi uma coisa realmente surpreendente para boa parte da população mundial, o fim da União Soviética, né? E muitos pesquisadores também começaram a tentar entender aquele momento. Então logo surge a expressão da nova ordem mundial. O que seria a nova ordem mundial? Como o próprio nome diz, essa nova estrutura geopolítica, né, no mundo sem a União Soviética. Como será, então, um mundo sem a União Soviética? Tá? Durante um curto período ali nos anos 90, alguns pesquisadores até pensaram, não, agora então, se todos os conflitos do mundo tinham acontecido ali no cenário de Guerra Fria, né, alguns desses conflitos eu deixei até documentários ali na pasta do Moodle, como a questão da Guerra do Vietnã, a questão lá do Muro de Berlim, tá? Dei uma olhada lá naquele material. Esses conflitos todos tinham acontecido por causa da Guerra Fria. Então, eles pensaram que, não, basicamente, se você não tem mais esses dois polos de poder batendo de frente um com o outro, logo você vai ter um assentamento das disputas locais e a gente vai iniciar, então, um período de paz, onde o capitalismo vai, né, se difundir pelo mundo e aí você vai ter uma situação de desenvolvimento mais visível, né, mais concreto. Né? Outros começaram a dizer, não, olha só, tá, gente, muitos outros assuntos ficaram em segundo plano durante a Guerra Fria. É bem provável que essa situação desponte agora. E é o que a gente vai, na verdade, acabar observando. Outras disputas, elas vão acabar substituindo gradativamente, né, aquelas disputas que tinham sido, né, construídas durante a Guerra Fria. Na verdade, o que a gente vai ver imediatamente depois do fim da União Soviética é o despontamento de três grandes polos de concentração capitalista, de poder capitalista. Tá? E aí é interessante porque a gente pode dizer que com o fim da União Soviética, você vai ter ali nos anos 90, a Europa recuperando uma certa importância econômica e política, essa Europa que determina, de certa forma, determina uma influência sobre aqui a África. Tá? Você tinha, obviamente, o próprio Estados Unidos, tá? Que tinha ali a América do Sul como sua principal área de influência, né? A América Latina, e você tinha o Japão, vejam vocês, como uma grande potência industrial se desenvolvendo ali no Extremo Oriente. Tá? E aí, nesse meio tempo, a União Soviética ali em frangalhos, tentando, né, se reestruturar daquela situação, ou seja, tentando recuperar-se do baque que foi a desestruturação da União Soviética. Tá? Não preciso dizer que isso aqui eu estou contextualizando ali mais ou menos nos anos 90. Já mudou bastante. Tá? Primeiro, que até mesmo nos anos 90, alguns pesquisadores, alguns cientistas políticos, eles meio que questionavam essa visão de uma tríade de poderes. Tá? Por quê? Porque se por um lado você tinha realmente a Europa, o Japão competindo com os Estados Unidos pela influência local nessas regiões, tá? Os Estados Unidos ainda era, e principalmente depois do fim da União Soviética, a grande potência global. Tá? Então, houve ali durante um período do final, ali nos meados dos anos 90, uma discussão de nível acadêmico mesmo. Tá? Ou seja, o mundo, depois, né, daquela situação de bipolar, né, de bipolaridade, agora ele estava caminhando para um mundo unipolar, onde você teria uma única potência capitalista dominando todo o mundo, ou você estaria indo para um mundo, né, multipolar, onde diferentes pontos e diferentes nações iriam competir pelas disputas locais. Tá? No fim, chegou-se até mesmo a propor, né, que o mundo não era nem unipolar nem multipolar. Ele era, na verdade, estava se construindo como um mundo unimultipolar.
né? Porque se por um lado os Estados Unidos realmente era a única potência inquestionável do mundo, principalmente na esfera econômica e militar, tá? Você tinha algumas nações que estavam realmente se prontificando a serem grandes competidoras regionais. Tá? E aí você tem as próprias potências europeias, você tinha o Japão, a Austrália, a África do Sul, o Brasil, ou seja, países que estavam ali disputando com os Estados Unidos por influências locais. Tá? Aí vem os anos 2000, tá? E aí você tem toda uma mudança de um cenário, aí aquele cenário de conflitos de civilizações, né, idealizado por Huntington, ele se materializa de forma mais evidente, principalmente no conflito, né, entre os muçulmanos e a civilização judaica cristã, né, principalmente materializado ali nos atentados do 11 de setembro, na guerra do Iraque. Então você tem assim uma série de situações aí também, como a gente vai falar isso um pouquinho mais detalhado lá no final do ano, a questão árabe-israelense também. Então, de certa forma, o mundo dos anos 2000 ele vai se reorganizar. E aquela tríade que a gente tinha visto logo depois da queda da União Soviética, ela vai ser gradativamente substituída por um outro cenário. Esse cenário de guerras culturais, né, religiosas, mas economicamente falando, você também tem uma reestruturação com o aparecimento principalmente da China. Tá? Gente, a China ela já vinha crescendo desde os anos 70. A China é um assunto particular. A gente poderia ficar aqui uma aula inteira falando sobre a China. Tá? Na verdade, eu poderia ficar realmente aulas e mais aulas falando sobre a China. Mas devido ao nosso tempo aqui, muito curto, tá? O que vocês precisam saber é o seguinte. Originalmente, a China, ela depois ali do final da Segunda Guerra Mundial, né, você vai ter a vitória do movimento nacionalistas, né, do movimento. Você vai ter basicamente ali uma vitória do movimento nacionalista, não, dos comunistas, tá? E aí isso é importante reforçar, tá? A China, ela, depois que ela deixou ali da influência imperialista, ou seja, depois que ela deixou de ser um império, você vai perceber, a China vai mergulhar numa guerra civil, tá? Ou seja, ela vai mergulhar numa guerra civil pelo poder, tá? Isso muito influenciado pelas potências imperialistas, tá? E aí você vai ter o despontamento de duas forças ali dentro da China, que vão ser, né, pessoas que vão defender o comunista, o movimento popular, né, comunista, e você vai ter o movimento nacionalista. Então essas duas forças ali dentro da China, elas vão disputar o poder e cada uma vai tentar implementar ali na China um modelo de nação. Tá? Os comunistas, o próprio nome diz, né, movidos pelo socialismo, movidos pelas ideologias socialistas, eles vão tentar implementar um socialismo à la, né, a Revolução Russa. Tá? E os nacionalistas, eles pensam a China como um grande país industrializado, assim, uma grande potência industrial que poderia ali, né, dentro do modelo capitalista, se tornar uma grande potência. Tá? Agora, o fato é que essa guerra civil ela vai se arrastar e aí basicamente ela começa ali no início do século XX, tá? E ela se arrasta por alguns anos ali durante a década de 20, década de 30, aí na década de 40 você tem a Segunda Guerra Mundial, o Japão, inclusive, invade a China, e aí esses dois grupos, os comunistas e os nacionalistas, né, eles se juntam contra um inimigo em comum. Tá? Assim que o Japão perde a guerra, você tem esses dois lados voltando a brigar entre si. Tá? E aí lá no final ali da década de 40, 1949, você tem uma vitória definitiva dos comunistas. Tá? Não, eu falei nacionalistas lá no iníciozinho, mas foram os comunistas que ganharam, né, a Guerra Civil, e os nacionalistas inclusive fugiram, né, da China. Muitos dos representantes dessa corrente ideológica e desse lado da Guerra Civil fugiu para uma ilha, né, que é a ilha de Taiwan, e lá eles fundaram a sede do governo provisório chinês. Tá? Ou seja,
enquanto toda a China continental se caiu nas mãos dos comunistas, tá? Lá nessa pequena ilha, né, os nacionalistas resolveram se tornar e se proclamar o único e verdadeiro sede da China, né? Ou seja, olha, quando a gente for tomar a China lá de volta, né, aqui a gente vai estar saindo daqui, que vai deixar de ser a capital, mas até lá, né, a gente vai estar representando verdadeiramente a China aqui dessa província, dessa ilha. Né? Eu não preciso dizer que com o tempo, né, esse conflito ele perdeu força e os nacionalistas se tornaram uma região independente do restante da China. Tá? Também não preciso dizer que o restante da China, principalmente o governo de Pequim, não reconhece a independência, né, dos nacionalistas nessa pequena ilha, na ilha de Taiwan. Tá? Aliás, muito da tensão militar que acontece no Mar do Sul da China ocorre também por essa disputa, né, territorial em que a China não reconhece Taiwan como um país independente. Tá? É interessante que durante um bom tempo Taiwan foi a representante da China na ONU. Né? Mas, como eu falei para vocês também, com o tempo isso acabou mudando, ou seja, logo se reconheceu internacionalmente, né, que os comunistas eram que estavam efetivamente no poder lá da China. Tá? E é interessante porque durante algumas décadas o socialismo não funcionou bem na China, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, com sérios problemas estruturais, que apesar de historicamente ter sido um grande império, né, é sempre bom lembrar que durante o século XX, né, a China demonstrou uma defasagem tecnológica muito grande em relação principalmente às potências europeias, às potências industriais. Tá? Essa defasagem ficou até bem clara com o próprio Japão conseguindo invadir, né, a China durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo um país muito menor, com uma população muito menor, tecnologicamente o Japão já era muito maior, muito mais avançada do que a China. Tá? Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, esses mesmos problemas ainda existiam. Uma população passando fome, um campo que não produzia alimentos suficientes para todo mundo, né? E um país que tinha um potencial muito grande, mas ainda muito atrasado. Tá? Aí veio, né, pelo menos durante ali os anos do governo, dos primeiros anos do governo comunista, né, que tem como principal símbolo o Mao Tse-tung, tá? O herói da Revolução Chinesa. Tá? Durante boa parte ali desse primeiro governo de Mao Tse-tung, a China ficou ali cambaleando, né, entre suas próprias dificuldades. Isso só muda mesmo com a morte de Mao Tse-tung. Quando Mao Tse-tung morre, vai assumir no lugar dele, né, na liderança do Partido Comunista e também na liderança da China, o Deng Xiaoping. Ele vai ter uma visão menos pragmática do que Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, durante um certo tempo, inclusive achou que a China não estava dando certo dentro do modelo socialista porque o povo chinês não tinha ainda entendido efetivamente como funcionava o socialismo. Né? Inclusive, ele implementou uma severa revolução cultural que, apesar de ter esse nome bonitinho, né, na prática foi uma aniquilação de qualquer forma de pensamento opositor de intelectuais contra o partido e o sistema como um todo. Tá? Agora, Deng Xiaoping era menos pragmático. Ele pensou o seguinte: não, olha só, o problema é de que o socialismo surgiu, teoricamente, como um sistema que iria, né, superar o capitalismo nos erros do capitalismo. O problema é que a China nunca foi efetivamente capitalista. Então, o que a gente precisa fazer aqui é o quê? É implementar o capitalismo aqui, tá? Para depois a gente conseguir suplantar os defeitos do capitalismo, né, com o nosso socialismo. Na prática, o que ele fez? Foi criar pequenas zonas, né? Eu falei isso na teoria, que ele, né, foi a lorota que ele falou lá para convencer principalmente o Partido Comunista a seguir com essa ideia dele. Mas na prática o que ele fez foi criar pequenas zonas territoriais dentro da China, onde o capitalismo poderia ser praticado livremente, onde grandes empresas poderiam, né, mandar
capitais e construir empresas explorando o que a China tinha de muito abundante, né? Que é o quê? Que é basicamente, a gente pode falar aqui, que é basicamente a menina dos olhos do capital, que é a mão de obra barata, né? E a China tinha em grande quantidade. Então, de certa forma, ali dos anos 70 para cá, o que a gente vai ver vai ser um forte crescimento econômico da China, 10, 12, 13% de crescimento de PIB, né, ano após ano. Então, em pouco tempo, você vai ter a China, que tinha um PIB ali nos anos 70 menor do que o PIB do Brasil, hoje se tornando o segundo maior PIB do mundo, e já existem projeções que ali, mais ou menos, daqui 3, 4, 5 anos, o PIB da China vai superar o PIB dos Estados Unidos como o maior PIB do mundo. Tá? É claro que existem muitos outros detalhes, inclusive a simbiose entre a economia americana e a economia chinesa, porque se ideologicamente, politicamente e militarmente esses dois países são grandes adversários, economicamente falando, hoje a China não sobrevive sem os investimentos americanos. E a economia americana não sobrevive sem a produção industrial chinesa. A China hoje é o país que tem o maior, o que mais comprou os títulos de dívida americana, ou seja, é a detentora de boa parte da dívida externa dos Estados Unidos. Tá? Então a gente pode observar, né, que dentro do cenário que a gente chama de nova ordem mundial, tá, você vai ter aquela antiga tríade de poder, né, aquela tríade de polos de poder econômico, sendo substituídos gradativamente por uma nova divisão bipolar. Tá? Não chegamos ainda àquele nível de disputa lá da Guerra Fria, mas é evidente que daqui a alguns anos, já de agora, né, aquela antiga tríade, aquela questão do mundo multipolar e coisa e tal, está, né, migrando para um novo rearranjo de poder, tá, em que você vai ter novamente um polo representado pelos Estados Unidos e outro polo agora representado pela China. Pelo menos na própria Ásia, né, a China hoje já é soberana economicamente falando, tá? Inclusive superando o Japão, que ali nos anos 90, né, muitos analistas acreditavam que seria ele, o Japão, o grande competidor do futuro com os Estados Unidos. O tempo mostrou que não é verdade. A economia japonesa entrou num período de estagnação que inclusive já dura uns 20 anos. Tá? E aí por vários outros fatores, como a questão da população, poucos recursos naturais, tá? Uma mão de obra muito cara. Então, de certa forma, o Japão ele não consegue preencher aqueles, como que eu posso dizer, aqueles pré-requisitos que tornam um país capaz de se tornar uma grande potência. Nesse meio tempo, é bom lembrar também que a própria Rússia se reorganizou. Tá? Ela se reorganizou, ela pegou muito ainda, né, do seu passado soviético. Então, em relação a forças armadas, a Rússia ainda é um dos maiores exércitos do mundo, tem uma capacidade militar que não pode ser ignorada. Né? A própria Rússia tem um forte investimento em ciência, tecnologia, uma mão de obra altamente capacitada e recursos naturais, né, absurdamente grandes. Você tem ali um país que é várias vezes maior que o Brasil. Né? Então, a gente também tem um cenário em que a Rússia hoje também desponta como uma competidora a nível mundial, tá? Com os países europeus e também com os Estados Unidos. Tá? Então, na prática, esse é o cenário que a gente pode chamar de nova ordem mundial. Tá? E o que isso tem a ver, né, com o assunto dessa semana? Né? O assunto dessa semana, que como vocês podem ver, eu vou desenrolar e destrinchar ele mais na próxima semana, porque afinal de contas, né, a gente vai estar trabalhando globalização aí nessas próximas semanas aí. Tá? A globalização
ela é um fenômeno muito anterior a toda essa treta aqui que eu falei para vocês, tá? Então, se eu fosse resumir bem, né, a globalização é um fenômeno comercial de aproximação entre os países. Então, ela está associada, basicamente, a você aproximar mercados diferentes. Tá? E isso é muito importante. Antes de falar de globalização cultural, né, de aldeia global, de você estar pensando de formas hegemônicas, não, a globalização nasce como um fenômeno comercial. E esse fenômeno comercial ele está muito associado ao quê? Ele está muito associado ao desenvolvimento do capitalismo. Tá? Então, o que a gente pode dizer é de que hoje, com o fim da União Soviética, a gente tem um processo de globalização muito mais intenso e difundido pelo planeta. Tá? E aí, então, a nova ordem mundial, esse período geopolítico posterior à Guerra Fria, também vai ser caracterizado pela intensificação do processo de globalização. Processo esse que também vai ser intensificado por questões como tecnologia de comunicação, tecnologia de transporte. Hoje a gente pode dizer efetivamente que o mundo está entrelaçado em um único grande modo de produção, em que cada país vai estar se reorganizando, tá, dentro desse cenário, tá, em uma grande divisão internacional do trabalho. Então, o que a gente vai falar na próxima semana, o que a gente vai explicar direitinho na próxima semana, é a evolução do capitalismo, tá, e como que essa divisão internacional tem intensificado principalmente as desigualdades. Tá? Porque, na prática, o que a gente tem observado cada vez mais, né, no mundo é um distanciamento entre essas potências, a China, a Europa, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, essas potências que disputam, né, os mercados, essas potências que hoje são centros e polos de tecnologia, elas têm concentrado cada vez mais riqueza. Tá? E as outras nações, o que a gente tem observado é que tem relegado a elas esse novo cenário, basicamente funções subalternas, funções que são muito pouco remuneradas, fornecedoras de commodities, né? Ou seja, de matéria-prima, fornecedores de mão de obra barata. Então, o que a gente tem observado nos últimos anos, tá, é como que eu posso dizer? Uma intensificação das desigualdades. A gente poderia dividir, inclusive, o mundo, tá, em dois grandes polos. Tá? Basicamente, o Sul, essa forma de divisão que foi muito utilizada ali também nos anos 90, ela é um pouco perigosa porque a gente associa o Sul como uma região subdesenvolvida e o Norte como desenvolvido, conferindo uma posição, né, geograficamente falando, né, no mapa, o que poderia até alimentar um certo determinismo. Tá? Mas, assim, salvo essa questão de que não é uma questão de posição geográfica, tá? Mas eu gosto dessa divisão porque ela mostra, tá, como o mundo, fisicamente dizendo, né, ele está, né, socialmente dizendo, ele está se distanciando. Nós temos dois mundos e cada vez mais dois mundos. Um mundo desenvolvido das economias centrais, né, coincidentemente colocadas ali, a maioria delas no hemisfério norte. Por que eu falo coincidentemente? Porque você chega aqui e você é obrigado a fazer uma gambiarra, né? Você é obrigado a colocar a Austrália, a Nova Zelândia nesse bloco de norte desenvolvido. Tá? E você tem, né, um bloco de países ao sul, a maioria deles ao sul, que hoje, né, são países subdesenvolvidos, que fica relegado a eles a pobreza. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em relação à população, hoje 20% da população do mundo vive em países desenvolvidos, né? E 80%, consequentemente, nos países pobres. Mas quando você vai falar sobre distribuição de riqueza, esse número ele inverte. Ou seja, quase 90% das riquezas geradas no mundo estão concentradas no mundo desenvolvido.
tá? E apenas 10 no mundo subdesenvolvido. Qual é a consequência disso? Bem, a consequência disso a gente está vendo agora. Grandes fluxos migratórios, conflitos, instabilidades, tá? Algumas dessas questões que nós vamos abordar na próxima aula. Tá? Fica a dica de assistir lá o documentário que eu coloquei, o documentário Por uma Outra Globalização. Esse documentário ele é inspirado no livro do Milton Santos, né? Talvez o mais famoso geógrafo brasileiro. Tá? O nome do livro é o mesmo, né? Por uma Outra Globalização, e ele vai retratar um pouquinho dessas questões da desigualdade que estão sendo acentuadas com o processo de globalização. Na quinta-feira agora a gente fala um pouquinho mais, aprofunda mais o conceito de globalização, tá? E lembrando também que na sexta a gente vai ter uma aula conjunta, né, com biologia, com a Márcia, para discutir um outro viés da globalização, que é o impacto, tá, do processo de globalização, desse desenvolvimento e dessa difusão da sociedade do consumo, tá, principalmente no meio ambiente e no ecossistema como um todo. Tá bom, gente? Eu agradeço a participação de vocês, está muito bacana, né? As perguntas que vocês estão mandando estão muito bacana, tá? E qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou disponível para vocês mandarem mensagem no WhatsApp, mas principalmente também lá na plataforma Moodle. Valeu, gente! Até a próxima!